Bom dia a todos presentes. Agradecemos a presença de todos. Meu nome é Paulo Dias, fui convidado a ser comissão de organização desse evento e mestre de cerimônia, o que eu agradeço Maria Alice, Marcos e demais colegas. Agradeço então o Igor, o pessoal da comissão e todos os presentes. E todos os colaboradores, né, que vão participar desse intenso dia de atividades. Agradecemos também à comissão, todos os funcionários e funcionárias, inclusive as terceirizadas, que ajudam a gente bastante no dia a dia, e os mais antigos presentes aqui, funcionários. Maria Helena, Maraísa, Márcio, Valdir, Marcelo, não sei se já se encontram, mas é bom citá-los. Alunos e alunas de graduação e de pós-graduação, e Maria de Macedo Guimarães, representando a FAPESP, se encontra. E as muitas mensagens recebidas também, extensivas a toda a comunidade, parabenizando pelos 50 anos por esse evento. E ainda os patrocinadores Leica e Termo, por contribuir para o nosso encontro aqui. Daremos início com uma mesa de abertura, mas antes, rapidamente, vou passar um pouco a programação, embora acho que todos já receberam a programação na porta. Quem não recebeu, temos um lápis, um bloquinho, a programação e o discurso do professor Bicudo. Fica soprando a ele. Então, começamos com uma mesa de abertura, com o professor diretor Marcos Buqueride. Já pode ir tomando assento. O ex-diretores Gilberto Fernando Xavier. Bom dia. O professor Carlos Alberto Valivna da Rocha. Não chegou? Wellington Delite. Como está, Wellington? Tudo bom? Professor Eurico. Também não chegou? E Elizabeth Lofter. Além desses, o decano Alberto Augusto de Freitas Castro Ribeiro. E representando o reitor, Dr. Antônio Carlos Hernandes. Está chegando. Por favor. Eu gostaria, em primeiro lugar, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos ex-diretores pela presença aqui, por terem atendido ao pedido de virem falar um pouquinho para a comunidade nesse dia tão importante para nós. Agradecer tanto aos professores mais antigos, quanto aos professores médios e aos professores mais jovens e aos alunos. Todos ajudaram muito, como vocês veem no programa, há uma mescla de atividades com professores mais velhos, mais jovens, etc. Essa mágica foi desenhada pela professora Maria Alice, que foi a pessoa a quem eu pedi que organizasse o programa, e pelo menos na minha opinião, organizou muito bem, e o programa está um programa interessante, que busca a memória e, ao mesmo tempo, trabalha com as pessoas do presente, e faz com que o IB, com que as diversas gerações do IB interajam entre si. Eu gostaria de pedir desculpas em nome do professor Okamoto. Ele teve um problema de saúde hoje de manhã, não virá de manhã, mas à tarde ele estará aqui. Gostaria de agradecer muito a presença da professora Cidinha, nossa pró-reitora de extensão, professor Silvio Canuto, nosso pró-reitor de pesquisa, que vieram uma deferência participar do nosso evento de hoje. Eu não pretendo falar muito, o Rafael poderia me ajudar aqui. Eu só queria mostrar para vocês, a partir de ontem, nós lançamos o novo site do IB, nós modernizamos o site do IB. Esse site ele tem um desenho novo, como o Rafael vai mostrar.
O nosso site, então, ele tem não só uma cara nova, mas agora ele é multilingüe, possibilitando, então, que se alguém for fazer uma palestra no Japão, ou se quiser fazer uma apresentação do IB em javanês, vai conseguir fazer. E a gente vai modernizando gradativamente também todo o setor de comunicação. Isso não é somente o site, mas todo o setor de comunicação. Vamos passar a colocar as informações sobre eventos todas ao mesmo tempo, ao invés de mandar dezenas de e-mails durante a semana para todo mundo. Ainda há defeitos, eu peço a todos que olharem, por favor, que reportem os defeitos. A nossa STI está atenta, trabalhando nisto. Então, nesse site, então, se formos lá em cima no site, nós lançamos também o vídeo institucional. Então, eu vou terminar a minha fala aqui e vou passar o vídeo institucional para que todos se lembrem, aqueles que não conhecem vejam, e aqueles que estão aqui se lembrem do Instituto. Não dá para colocar tudo no vídeo institucional. A nossa ideia com o Rafael, que está comandando essa parte dos vídeos, a nossa ideia é fazer vídeos filhotes dos departamentos e das comissões, de tal forma que a gente tenha, posteriormente, uma família de vídeos e passemos a nos comunicar de uma forma mais moderna no IB. A outra coisa que ainda está faltando, não deu tempo de terminar, mas eu queria mostrar isso hoje para vocês, é a legenda em inglês, que logo virá, o Rafael vai colocar no vídeo para a gente também. Então, é isso, eu passo o vídeo. Assim que o vídeo terminar, a nossa ordem aqui é do mais jovem, que eu acredito que seja o Gilberto, ou do diretor há menos tempo. A gente vai do mais jovem ao diretor mais velho, e vamos ouvindo uma mensagem de aproximadamente 5 minutos cada um, e depois partimos para a outra parte, que é a parte das homenagens. Então, Rafael. Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Um centro de excelência em educação, produção de conhecimento e extensão cultural. Criado em 1969, o IB tem a missão de produzir conhecimento de ciências biológicas em benefício do meio ambiente e da sociedade, e de formar biólogos engajados na construção de um mundo sustentável. São 113 professores, 626 alunos de graduação, 178 funcionários, 353 alunos de pós-graduação e 96 pós-doutorandos. O IB oferece ampla formação, sólido conhecimento teórico e muitas atividades práticas em 5 departamentos: Botânica, Ecologia, Fisiologia, Genética e Zoologia. Como a vida evoluiu? Como funciona o genoma? Como é a fisiologia dos organismos? Por que os trópicos são tão diversos? São algumas das perguntas feitas aqui. Os caminhos percorridos em busca de respostas trouxeram uma importante contribuição para a ciência do Brasil e do mundo. As pesquisas do IB já geraram 46 patentes, e em 2018, mais de 400 artigos foram publicados em revistas científicas. Professores, pós-graduandos e alunos, com a colaboração de cientistas estrangeiros, coordenam grandes projetos de pesquisa de âmbito nacional, entre eles o CEPI de Genoma Humano e Células-Tronco, o INCT do Bioetanol e o INCT de Envelhecimento e Doenças Genéticas. Também é desenvolvido no IB o projeto de cooperação científica Dimensions US Biota São Paulo, uma rede multidisciplinar que investiga a biodiversidade da Mata Atlântica. A infraestrutura do IB contribui com a sua excelência acadêmica. Além das edificações que somam mais de 27 mil metros quadrados de área construída, o IB abriga uma área de mais de 100 mil metros quadrados de reserva florestal. Estudos sobre biodiversidade e evolução se apoiam em coleções como a de plantas no herbário e a de animais da biodiversidade brasileira. Computação para modelagens de paisagens ecológicas. E uma xiloteca,
que guarda amostras de madeiras do Cerrado, da Mata Atlântica e da Amazônia. Modernos laboratórios abrigam inúmeras pesquisas sobre a ciência da vida. Aqui, alunos e cientistas querem responder perguntas sobre produtividade agrícola e qualidade dos alimentos. Investigam sobre biodiversidade brasileira e a preservação dos biomas. Buscam fontes de bioenergia. Testam novos medicamentos e avançam na engenharia de tecidos e órgãos humanos. No CAIMI, o Centro de Aquisição de Imagens e Microscopia, pesquisadores conseguem produzir imagens de alta qualidade que ajudam a descrever com precisão organismos e células. Em um lugar com a história do Instituto de Biociências da USP, os avanços da pesquisa caminham junto com a produção de cientistas do passado. Uma coleção de obras raras é conservada cuidadosamente para os biólogos desta e das futuras gerações. O IB acredita que o conhecimento faz sentido quando compartilhado com a sociedade. No CEPID Genoma Humano, as pesquisas voltam para os pacientes em forma de aconselhamento genético para centenas de famílias. Durante a semana temática, coordenada por alunos do IB há 23 anos, pesquisadores dividem seus saberes com a comunidade. O Bio na Rua leva professores e estudantes para fora da USP. Eles compartilham conhecimento, falam das pesquisas e instigam novas perguntas na população. O Instituto de Biociências produz conhecimento de grande relevância para a comunidade acadêmica nacional e internacional. Conhecimento também compartilhado com a sociedade brasileira. Bom, estamos agora com... gostaria já de agradecer a presença do professor Luiz Carlos, diretor do nosso irmão gêmeo, né, o ICB, que também fez o seu evento de 50 anos, né, e agradecer a presença do professor Hernandes. O senhor será o último a falar, professor, pode esperar, né? Então, eu passo a palavra agora para o professor Gilberto, que é o ex-diretor mais jovem, depois de mim. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa de organizar esse evento, porque tanto em organismos quanto em instituições, quando não há o cultivo da memória, não se tem consciência sobre para onde nós estamos caminhando. E é importante que o IB cultive a sua história e cultive a consciência de qual é a sua importância para as pessoas, por um lado, para o Estado e para o país. A história do IB ela se confunde com a própria história da criação da Universidade de São Paulo. Quer dizer, a Universidade de São Paulo foi criada em 1934, como todos sabem, e vieram os primeiros professores convidados, parcela significativa deles da Europa, para criar o IB, e nós temos hoje vários prédios no Instituto que levam o nome desses pioneiros que vieram para cá. E eles vieram com essa tradição de gerar e transmitir conhecimento. E por que é tão importante essa tradição de gerar conhecimento dentro de um contexto científico? No meu entendimento, isso é importante porque é isso que possibilita que nós tenhamos independência intelectual, independência financeira, independência política em relação a outros povos. E quando nós somos capazes de gerar o conhecimento que nos interessa, o conhecimento que nos será importante para resolver os nossos problemas de maneira independente em relação a outros povos, nós seremos senhores não apenas da nossa história, mas também senhores do nosso futuro. E eu acho que essa é a missão fundamental que nós estamos cumprindo aqui no IB, e eu diria que estamos cumprindo bem. Eu tenho 5 minutos para falar, então eu vou dar só um exemplo que eu acho que é extremamente importante. Tempos atrás eu fiz um levantamento sobre todos os egressos do curso de pós-graduação aqui do IB, e eu comprei um mapa do Brasil e comprei uma série de alfinetinhos com cabeças coloridas para colocar
um alfinete em cada local onde havia um egresso do IB, agora trabalhando numa universidade ou numa fundação, em algum órgão governamental. E no início foi muito divertido ficar espetando alfinetinhos no mapa, mas depois eu comecei a ficar irritado, porque não havia mais aonde enfiar os alfinetes. Ou seja, definitivamente este instituto, por meio da pós-graduação, criou novos pesquisadores forjados no contexto da nossa história, ou seja, pessoas capazes de produzir conhecimento de maneira independente, e esses novos pesquisadores estão espalhados por todo o território brasileiro. Não há um único estado da nossa federação que não tenha um pesquisador saído aqui do Instituto de Biociências. Então, eu acho que é importante que a gente cultive isso, prossiga com esse esforço, porque é a única maneira da gente progredir e manter a nossa independência intelectual. Eu agradeço pelo convite de estar aqui. Eu acho que encerraram os meus 5 minutos. Obrigado. Permite falar em pé? É porque a cadeira está um pouco bamba. Mas, professor Marcos, senhores ex-diretores, professor Hernandes, queridíssimos colegas, funcionários, estudantes. Então, eu também fiquei muito feliz, né, quando soube que tinham idealizado essa comemoração, né? Porque em tempos assim de poucos motivos para celebrar, nós temos um grande motivo, né, que é o nosso instituto, no qual nós passamos as nossas vidas. Eu, por exemplo, dos 50 anos do IB, passo aqui 47, né? Então, e foi sempre assim, essa perspectiva é que me permite, né, dizer que nós atravessamos períodos bastante difíceis, né? Desde quando eu entrei aqui, que era um regime autoritário no Brasil, né? Eu estudava aqui de noite, de vez em quando vinha assim a notícia, olha, correm que vem vindo o CCC, né? Aí a gente entrava na mata, no Jardim da Botânica, muitas vezes era falso, né? Mas tinha essa espada sobre nós todos. E sucessivamente aconteciam coisas e nós sobrevivemos, né? E o IB progrediu e tem essa contribuição maravilhosa que já foi mostrada no vídeo, também destacada pelo professor Gilberto, e que todos vocês são testemunhas, né? Então, eu gostaria também de dizer a vocês que a gente, na nossa carreira, temos várias fases, né? Mas, especificamente, e é por isso que eu estou nessa mesa, a época que eu fui diretor do IB foi uma época muito feliz, né? Para mim e espero que para a comunidade. Mas eu tenho até hoje uma lembrança de um período de harmonia, de muita colaboração, de crescimento, mudamos várias coisas e tinha uma integração muito feliz. E então eu fico com essa imagem e imagino que todos tiveram essa mesma experiência. Lógico que tem as pedrinhas no caminho, mas no todo é uma experiência muito boa, né? Então, apenas para não finalizar só jogando confete, né? Deixar um alerta, né, para nós todos e para os mais jovens principalmente, né? Porque a USP, o lema da USP é vencer pela ciência, né? Porque São Paulo tinha perdido a revolução. Então criaram a universidade para com isso ultrapassar. E conseguiu, e até hoje somos a melhor universidade da América Latina. Fomos um exemplo para o Brasil, né, em várias áreas, e isso por si já é um grande mérito, né? Mas agora se avizinha assim alguns fantasmas, umas assombrações aí de Brasília, né?
obscurantistas, né, que nos atacam com motivos tão estúpidos, né, que todos percebem que é uma mentira, né? Mas, de qualquer forma, são ataques à universidade e que nós temos que ter a capacidade de resistir. E, de outro lado, também, tem um pouco medo da Idade Média, porque está voltando aquele obscurantismo, né, o fanatismo, a pseudociência e tal, e que nos cabe lutar e explicar isso para a sociedade, né? Aqui no IB existem muitas iniciativas nesse sentido, me orgulho disso. E então acho que assim, celebrando esses 50 anos e já mirando mais 50 ou mais 500 anos, né? Então, parabéns a todos que estão aí na ativa e a todos que colaboraram muitíssimo, que estão colaborando, né? Então é um orgulho pertencer a essa comunidade e eu desejo que essa celebração tenha um grande êxito. O professor Carlos não está, então passaremos para o professor Morgante, que foi 2 vezes diretor, então ele vai falar pela última que ele teve. Depois pela outra. Olha, eu sou muito disciplinado, então quando eu recebi o ofício do diretor, marcava lá que era 10 minutos, certo? E eu não tenho jeito de mudar aqui, então eu vou falar os minutos que eu planejei. Pelas duas. Olha, uma das razões de estar aqui é porque eu quero anunciar aqui que hoje é o centenário do professor Clodovaldo Pavan. 100 anos. E aqui, então, eu vou fazer uma rememória do início dessa escola, que é para mim é muito interessante, eu preservo com muito orgulho. Então, antes de começar, eu queria agora cumprimentar os senhores e cumprimento o Otávio Henrique Pavan, que está aí sentado, que é o filho mais velho do professor Pavan, que está prestigiando essa. Ele disse que eu fui 2 vezes diretor, e fui 2 vezes. E acontecem certas coisas que marcam muito numa gestão. A minha que mais marcou foi um processo que me meteram, que eu não sabia por quê. Fiquei 3 horas lendo aquela coisa, porque não sabia que eu estava sendo processado. O que foi mais triste, que fui processado por um departamento inteiro. Eu não tinha nada a ver com o motivo do processo, e foi lá, nem progrediu o processo, foi logo. Então, prezados colegas, minhas atividades hoje no Departamento de Genética do IB têm como foco a memória e a história da história do departamento. Então, por isso é que eu venho aqui com a história do departamento. Na formação da Universidade de São Paulo, foi marcante o papel dos professores estrangeiros convidados. Mas a criação do Departamento de Biologia foi fundamental a atuação de um brasileiro, o professor André Denfis. Reconhecido como um brilhante conferencista, foi o primeiro professor de biologia da Universidade de São Paulo. E, após o concurso, tornou-se professor catedrático e chefe do Departamento de Biologia Geral.
a busca de um tema de pesquisa que caracterizasse o departamento foi um de seus objetivos. A vinda ao Brasil e o encontro com Dreyfus de um funcionário da Fundação Rockefeller, Harry Miller, abriu o comício para uma pesquisa de genética no departamento. Miller ofereceu a Dreyfus uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, que ele recusou, considerou mais produtivo a vinda de um pesquisador experiente para o departamento. Assim, Miller sugeriu Teodósio Dobzhansky. Bom, só em 1938, Dobzhansky publicou um livro seminal para a genética, que é Genetics and the Origin of Species, e que foi, e o nome do Dobzhansky que foi prontamente aceito, que chamou Dobzhansky já o departamento de Dreyfus em 1943. Ministrou um curso sobre genética e evolução em português. Em português. Ele escrevia o texto, o Dreyfus traduzia, e o Pavan e o Brito da Cunha treinavam o idioma nos cursos. O curso, pelo menos o que contavam meus professores, foi um sucesso. Muita gente, os professores do interior vinham para o congresso e vinham para assistir o curso, e o Pavan contava que o Dobzhansky chegou a São Paulo numa sexta-feira, hospedando no Hotel Excelsior, que não existe mais, ficava atrás do Municipal, do Teatro Municipal. E no sábado já estava em campo coletando drosófilas. E assim como o interesse de Dobzhansky pelas drosófilas brasileiras, se iniciou a pesquisa em genética no Departamento de Biologia Geral, o departamento do Dreyfus. Retratam muito o papel de Dreyfus na formação do departamento. Suas palavras em uma conferência que fez poucos dias antes de falecer, aos 54 anos. Disse Dobzhansky: a minha saúde está precária. Eu sei que logo deverei morrer. Não produzi tantos trabalhos científicos como gostaria, mas morrerei tranquilo, porque sei que contribuí para a formação de muita gente, assim como para a criação de condições necessárias para o desenvolvimento da pesquisa e seus sucessores. Bom, agora eu preciso contar um outro fato interessante. Em 1958, quando o Pavan era presidente da Sociedade Brasileira de Genética, o Harry Miller, o mesmo que chegou no começo, ofereceu para o Pavan que ele queria que para ele liderar um projeto sobre genética humana. Então, porque a genética humana estava estava em grande progresso.
descobriu-se que o homem tem 46 cromossomos, um pouco antes de 58, não 48 que tinha no passado. Foram descobertos variações cromossômicas em várias síndromes humanas. Então, o Miller achou que aquilo seria seria muito bom para ele. E o Pavan tranquilamente disse: não, eu não quero, eu não aceito. Entretanto, o Pavan era vivo. Entretanto, se você me der 3 bolsas, eu mando 3 alunos para fazer estágio na genética humana. E o Miller concordou e falou: não vou dar 3, vou dar 4. Então, quem foram enviados? Foi enviado o doutor Newton Freire Maia, de Curitiba, o doutor Francisco Mauro Salzano, o Francisco e o Saldanha, que era aqui de São Paulo, e o Frota Pessoa. Agora, eu gostaria de pedir, teve sucesso? Vamos lá. Newton Freire Maia, considerado pelo Pavan o fundador da genética humana. Ele trabalhou aqui em São Paulo, na GLET, e depois foi para Curitiba. O Newton, o Francisco Mauro Salzano, falecido recentemente, liderou a genética, a genética na Federal do Rio Grande do Sul, até o dia de morreu trabalhando. O Saldanha também, ele foi chefe do laboratório de genética na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olha, ele não era médico, mas foi chefe do departamento. Quem conhece o problema vai entender mesmo. E o Frota Pessoa, eu não preciso dizer se ele foi um sucesso. Todos nós conhecemos a trajetória dentro Então, eu acho que estourei o tempo, mas conscientemente, tá? Muito obrigado. Bom, eu entrei na USP muito antes de ser criado o IB. Fui contratado como técnico de laboratório. E aí me mandaram tirar uma carta de motorista. Tirei a carta de motorista. Bom, eu atendia todas as disciplinas da chamada cadeira de botânica. E um velho só pode contar histórias, né? O meu caso aqui. E aí um dia me avisaram: ó, Eurico, amanhã você, 5 horas da manhã, você pega o Lambert e leva ele no manguezal de Itanhaém, que ele vai medir o balanço hídrico das plantas do mangue. Aí eu falei: pô, 5 horas da manhã? Não, mas você pode levar o carro para casa. Eu falei: fiquei super feliz. Tinha acabado de tirar a carta, estava louco para guiar um pouco. Peguei a Rural Willys, fui para casa. A garagem era meio apertada. Na saída eu raspei a lateral do carro. Pô, estou perdido. Aí quando voltei, mostrei para o Jolie: ó, professor, aconteceu isso. Dei uma desculpa, ele falou assim: não tem problema, manda consertar. Eu mandei consertar e paguei a funilaria. E tudo bem. E, bom, aí eu trabalhava de técnico de dia e estudava à noite. E no fim da aula prática da noite eu tinha que preparar a sala para o dia seguinte. Então, o último ônibus passava às 11 da noite. Às vezes eu perdi o ônibus. Aí eu dormia na biblioteca, que era um lugar que tinha um piso de madeira e não tinha formol. Mas tudo isso era normal, né? Aí, bom, eu acabei o curso,
fui convidado para ser instrutor de ensino. Naquela época não tinha concurso, era convidado. O cara gostou de você, te chamava. Bom, aí entrei como instrutor de ensino, assistente e tal, e fiz a carreira aí. E nessa época, 10 anos depois, né, que eu entrei, 9 anos depois, foi feita a reforma universitária. Então, eu não sei o que os colegas falaram, talvez eu esteja chovendo no molhado. Mas aí a ideia era reunir todas as cadeiras afins em institutos. Então, toda a matemática foi para o Instituto de Matemática, a Física, a Química. A Biologia ia para as matérias biológicas para o Instituto de Biologia. Só que existiam 2 catedráticos poderosos politicamente e ninguém queria... Eles queriam saber quem ia ser o diretor. Como não chegaram num acordo, fizeram 2 institutos de biologia. Um ficou para o Mário Guimarães Ferri e o outro ficou, acho que era para o Trabulsi, né? E assim a biologia se dividiu, o que talvez tenha sido uma pena. Bom, e aí, bom, eu cheguei... Vou falar meus 5 minutos só. Eu cheguei de um período longo no Canadá, que eu fui como professor visitante, e quando eu cheguei aqui, vai ter eleição para diretor. Falei, pô, mas eu não, você devia se candidatar. Me candidatei, sei como, fui escolhido e comecei a direção. E eu tinha um monte de ideias e eu vi que eu não estava conseguindo fazer nada importante. Eu consegui uma verba para trocar a rede elétrica, dei uma ajuda nesse prédio da biblioteca, mas não conseguia fazer nada significativo. E estava empurrando com a barriga a direção. Aí depois de 3 anos eu falei, não, eu não dou para isso. Renunciei. E então eu acho que, analisando o que eu fiz, eu acho que eu não fui um bom diretor. Mas eu fui um bom diretor do Sebimar, o que nunca foi reconhecido, e fui um bom presidente de centro acadêmico, porque antes dos militares tomarem o poder, o centro acadêmico era uma salinha aqui no Ernesto Marcos. E não tinha lanchonete, a lanchonete era outra salinha. E eu, naquela época, os alunos tinham muito poder, em 62, 61, sei lá. E aí pressionei o Fundusp e construíram a lanchonete e o centro acadêmico embaixo. Então, eu fui um bom presidente do centro acadêmico e um bom diretor do Sebimar. Mas, quanto ao IB, eu lamento. E foi isso aí. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Eu sabia que não podia falar muito. Muito obrigado aí pela paciência. Bom, vamos passar agora para a professora Elizabeth. Bem, inicialmente eu saúdo os professores Hernandes e Marcos Buquerite, os colegas da mesa e a comunidade do IB aqui presente. É muito bom rever os amigos, colegas e conhecer outros. Inclusive, saúdo também os representantes das pró-reitorias aqui presentes. Bom, falar um pouco da história, eu acho que os colegas que me antecederam já falaram, o professor Gilberto fez um breve resumo de como foi o início do IB e, portanto, não vou repetir aquilo que já foi dito. Além disso, no site do IB, para quem ainda não consultou, foi feito, à época do professor Morgante, um histórico muito detalhado sobre a origem do Instituto e como tudo aconteceu. E eu tomo a liberdade de sugerir ao professor Marcos, já que o site do IB está sendo renovado, de dinamizar a continuidade, porque se estacionou lá naquele ano em que o professor Morgante deixou. Bom, nesses 50 anos, o IB teve 13 diretores. Dentre esses 13, 3 mulheres. E eu tenho a honra de ter sido escolhida uma delas. E
Além disso, teve também 3 vice-diretoras. A professora Vera, que inicialmente foi minha vice-diretora, e depois o professor Gilberto Kerbal e a professora Astrid, aqui presente, e a professora Diva Diniz Correia, que foi não só diretora do Instituto, chefe do Departamento de Zoologia e vice-diretora. Então, eu percebo que a zoologia teve uma grande contribuição na administração desse instituto. E eu vejo que é muito difícil as mulheres na universidade ocuparem cargos de direção. Quando eu fui diretora e estava no conselho universitário, eu acho que no máximo tinha uns 10% de mulheres. Hoje eu não sei, tem um pouco mais. Então, elas estão conquistando um pouco mais de espaço. O professor Gilberto já mencionou a formação de pessoal que se distribuiu pelo Brasil inteiro, que os alfinetes não foram suficientes para preencher. Em 2000, nós comemoramos aqui no IB os 30 anos da pós-graduação. Portanto, o ano que vem será a comemoração dos 50 anos da pós-graduação. E eu tenho certeza que o número de professores nas diferentes instituições de ensino, pesquisa, espalhados pelo Brasil, cresceu muito mais. Então, o IB teve uma contribuição muito especial e eu sempre tenho um agradecimento muito grande ao Departamento de Zoologia, onde eu passei a minha vida, mais de 40 anos, inclusive lecionando nessa sala, que é a sala do Departamento de Zoologia, hoje com o nome do professor Vanin. Então, eu só tenho que comemorar todos esses anos aqui passados, revendo os amigos e cumprimentando o professor atual diretor e a comissão que organizou esse evento. Muito obrigada. Bom dia a todos. É com grande prazer que eu aceitei esse convite para participar dessa cerimônia de abertura, né? E tenho pouca coisa a dizer, mas espero que eu não seja repetitivo. Porém, eu acho que eu tenho que começar mencionando que, quando o Instituto foi fundado, eu estava prestando vestibular para entrar aqui na universidade. Então, eu praticamente tenho a minha idade acadêmica, né, igual à idade do IB, né? E a minha primeira impressão ao chegar aqui no Instituto, em fevereiro de 70, né, foi uma impressão muito boa. Eu fiquei muito bem impressionado. Eu vinha do interior, onde a gente nunca tinha visto uma escola que tivesse um anfiteatro como esse, toda essa estrutura, né, que eu iria desfrutar. Então, para mim, foi uma surpresa muito agradável, né? Eu me senti assim, uma que eu queria entrar na USP, né? Coisa que poucas pessoas do interior de São Paulo, hoje em dia, têm vontade de fazer. Eles querem ficar por lá mesmo, né? E estudando nas escolas que tem por lá, porque o número de escolas também, escolas superiores, aumentou bastante no interior, né? Então, a USP aqui de São Paulo já não atrai tanto as pessoas, o que eu acho uma pena.
em mais de 30 anos de docência aqui no Instituto, eu nunca tive um aluno da minha cidade, lá do interior de São Paulo, né? Então, essa primeira impressão foi uma impressão que permaneceu durante todo o tempo da minha permanência aqui, onde eu fiz toda a minha carreira, né? Eu fiz a graduação, a pós-graduação, fui trabalhar um tempo no Nordeste, mas depois retornei como professor aqui de zoologia em 82. Então, fiquei aqui no Instituto, né? E vivenciei tudo o que aconteceu e vem acontecendo, né, nos tempos recentes. O Instituto, comparando ao que ele é hoje e ao que ele era quando eu entrei aqui, ele aumentou muito em termos de instalações físicas, né? A gente aqui em na década de 70, a gente ocupava metade dos prédios, né? Metade era da Biomédicas, e hoje em dia a gente ocupa a totalidade e até acrescentamos estrutura física aqui nessa área, que inicialmente era a área de ciências biológicas, era para pegar todas as ciências biológicas, né, da universidade, ela foi colocada aqui no topo desse morro, né? Então, a partir daí, cresceu muito. A parte dos recursos humanos também, não há nem comparação entre hoje e a década de 70. Por exemplo, na disciplina que eu cursava aqui na zoologia, era um professor para 60 alunos, né? Então, a coisa mudou bastante. Hoje a gente conta com muito mais professores, muito mais funcionários mais bem treinados, né? De maneira que esse crescimento é notável. É notável também a pós-graduação, como a professora Elizabeth já mencionou, ela começou também nessa época, assim, de uma forma bastante sistematizada, né? Antigamente, antes de 70, tinha, mas era uma coisa, uma outra estrutura, né? Hoje em dia, a gente tem uma pós-graduação muito estruturada, muito bem estruturada. A gente sobreviveu a um baque, pelo menos no departamento que eu trabalhei, né? Quando a CAPES começou a fazer as avaliações, nós fomos colocados num nível bem mais baixo do que nós estamos hoje. Nós conseguimos reverter a situação e hoje a maioria dos cursos aqui é nível 7, né? Então, nós estamos muito bem. Eu acho que a questão é simplesmente festejar, né, comemorar. Foram 50 anos muito bem vividos, né? E acredito que a gente não vai ter, não há maneira de a gente ser segurado nesse processo, nessa progressão que eu vejo assim, eu vejo como uma coisa que não vai ter um retrocesso, né? Também eu acho que coincidiu com o início do Biociências a vinda de muitos professores das universidades federais. Na década de 70, aqui nós tínhamos muitos colegas, alunos de pós-graduação, que vinham de escolas ou universidades, né, como a Bahia, Pernambuco, porque havia uma pressão do governo federal para que esses professores, na área de ciências biológicas, eles progredissem na carreira, né, fizessem mestrado, doutorado. Então, a gente teve um afluxo bastante grande de pessoas, principalmente do Nordeste brasileiro, nessa época, né? E, então, o Instituto de Biociências ele tem um papel muito importante nessa formação de professores, de docentes do ensino superior, né?
Por onde a gente vai, a gente vê pessoas que passaram por aqui, pelo menos por um tempo, ou fazendo pós-graduação, ou fazendo um estágio. Então, nós somos um instituto de referência, né, aqui em nível nacional, e agora também eu tenho visto aí por circular, quando circula aqui pelo Instituto, o afluxo também de alunos, né, da pós-graduação de fora do Brasil. Então, isso é um objetivo de internacionalização que começou principalmente na gestão do professor Grandino e vem se mantendo até hoje. Então, só tenho a parabenizar, né, o Instituto, na pessoa do seu diretor atual, né, parabenizar os ex-diretores, como eu, né, e também vice-diretores, vice-diretoras que estão presentes aqui, né. Agradeço bastante e, com isso, eu encerro a minha participação. Tá? Obrigado. Professor Alberto, então, nosso decano. Obrigado, bom dia a todos. Eu não consigo falar sentado e também não consigo falar parado. Isso me lembra, eu acho que eu herdei isso do Brito da Cunha, você lembrou? Eu herdei isso do professor Brito da Cunha, que foi diretor dessa casa e foi vice-reitor do IB. E ele dava aula ali no AG da Botânica, que chama-se Anfiteatro Renato Basile. Ele andava o tempo inteiro, né, na aula, com um caniço atrás das costas que apontava os slides. E a gente mediu a distância, né, e tinha sempre um que ficava contando quantas vezes o Brito da Cunha andava pela sala. A gente falava, hoje ele caminhou 3,5 km, né? Você lembra disso, né, André? Então era muito divertido. A gente fazia uma enquete, não tinha mais o que fazer, né? Fazia enquete de qual era a distância que o Brito da Cunha andava em cada. Você lembra disso, né, velho? Bom, eu queria só manifestar a minha satisfação de estar aqui nessa comemoração dos 50 anos, né? Agradecer a lembrança do meu nome e dizer que grande parte desses 50 anos eu estive aqui nesse instituto, né? Porque semana que vem, dia 11 de dezembro, eu vou fazer 44 anos de docência nesse instituto. E em março do ano que vem, vou fazer 50 anos, desculpa, também não chega tanto, 50 anos que eu ingressei aqui como aluno de graduação, né? Então eu fui da primeira turma de graduação do Instituto de Biociências, né? E esses anos todos eu tive a aventura de conviver com eminentes professores desse instituto. Eu lembro que muitas aulas do professor Savaia eu assisti nesse anfiteatro, Erasmo Garcia Mendes, né? Na Botânica do Ayrton Brandão Joly, o Paulo Nogueira, que era você era assistente do Paulo Nogueira, eu assisti a aula de comportamento animal, né? Com o Paulo Nogueira, era da zoologia ainda, né? Pavan, né? Oswaldo Frota Pessoa, enfim. E uma coisa curiosa, eu não sei, o Brito da Cunha contava muitas histórias. Ele se aposentou, ele foi candidato a reitor, mas o Maluf não gostou dele, né, André? E ele acabou sendo preterido, né? Não lembro qual foi o reitor que assumiu. Mas ele ficou aqui no departamento, ele vinha toda semana, e ele contava muitas histórias. E uma história que ele contou é que esse instituto ele foi criado no Conselho Universitário de 1969 por um voto apenas. Ele foi pedir o voto do professor Senise, da Química, né? E então esse instituto, por um único voto, foi criado, né? Foi separado, provavelmente nós seríamos parte do ICB, não sei. Então eu tentei resgatar essa história. Peguei as atas do Conselho Universitário de 69, mas não menciona lá qual foi a votação. Mas eu acredito no Brito da Cunha, porque ele realmente tinha uma memória prodigiosa, né? Eu queria... Você mostra para mim o slide lá? Eu tenho 3 imagens aqui. É uma coisa que eu achei interessante, não sei se vocês conhecem. Só rapidamente. Quando eu entrei aqui no IB como aluno,
em 70, o papel timbrado do Instituto ainda era a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Isso aqui provavelmente era uma prova, 18/11/70. Era uma prova provavelmente de estatística, não sei porque eu guardei esse negócio. Sem nota, claro, não vou ser louco, né? Não ia ser louco, né? E estatística era uma disciplina que em 70, desculpa, era de um ano. Era um ano de... Mas passa o seguinte... Na década de 70, esse foi o primeiro logotipo do Instituto de Biociências. Não sei se vocês sabem disso, né? Esse logotipo ele foi criado pelo professor Sérgio Teixeira, né? Vocês lembram, né? Sérgio Teixeira da Botânica, né? Não, era Botânica primeiro, depois ele passou para Ecologia, mas nesse tempo na Botânica. E esse é um BC... Ele falou assim, eu vou botar IBC, mas IBC vai ficar Instituto Brasileiro do Café, né? Então, resolveu botar BC, também não sei porquê, porque é uma palavra só, e esses 3 ciclos aí, mostrando um ciclo de vida, né? Esse foi o primeiro logotipo, e foi na década de 70, né? O seguinte, passa mais um, por favor. Esse logotipo que nós temos agora, ele foi criado no fim da década de 90, né, João? Foi um concurso aqui do Instituto, e eu acho que o Eurico era diretor, talvez. Isso, exatamente. Esse logotipo do fim da década de 90, né, que é o logotipo atual do Instituto. Enfim, eu lembrei dessas coisas para contar para vocês, que eu achei interessante. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença e desejo tudo de bom para esse instituto, que foi a minha casa esses 50 anos, eu espero que ainda seja algum tempo mais, né? Oi? É a minha casa, né? Então, eu congratulo-me com o pessoal que organizou essa comemoração, então, de parabéns, e obrigado pela atenção. Quero falar mais 2 palavrinhas, que eu não me preparei, porque era 5 minutos, né? Então, eu quero dizer que o meu orgulho de não ser biólogo, eu sou naturalista, formado em História Natural, e logo que eu renunciei, eu vi um funcionário dizer, também um diretor que não usa o motorista e vem de bicicleta, não podia dar certo mesmo, né? Então, para encerrar esse ciclo, antes da gente passar para as homenagens, eu vou passar a palavra para o professor Hernandes. Professor, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, eu não vou caminhar. Em aula, sim. Precisar, eu preciso. Eu quero, não vou fazer grandes formalidades, um evento de comemoração, e é fundamental que todos vocês se sintam homenageados e abraçados pela Universidade de São Paulo, pelo excelente trabalho que vocês fazem. Mas eu quero aqui registrar, mais do que cumprimentar, registrar a presença do pró-reitor de pesquisa, o professor Silvio Canuto, a professora Maria Aparecida estava aqui, pró-reitor de Cultura e Extensão, tem que fazer uma abertura de um outro evento na Biblioteca da Mindlin, a gente vai acertando e eu tenho que começar uma reunião às 9h30, então está tudo certo. Mas não podia deixar de vir aqui que, do pouco, o Carlos falou dos que vieram do interior, das unidades daqui do campus, quando eu, vindo de São Carlos para cá, onde eu acabei encontrando um grande número de pessoas que se tornaram amigos, foi aqui, que não é a minha área da física. Lá eu já conheci um bocado de gente, tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que estão aqui, então, tanto o Carlos, Gilberto, o Wellington, nós tivemos juntos em alguns momentos, então, muito bom revê-los, todos estão aqui com bastante saúde, isso sempre é muito bom. Quero cumprimentar todos, a professora Elizabeth, o Roberto, o nosso naturalista, que eu não sabia, tá certo? E andar de bicicleta hoje está na moda, então isso é sempre bom. E dizer a vocês, ao professor, que adorei as histórias, e nesse momento dessas histórias, eu ainda não tinha vida. Então, você vê como que é essa universidade, a riqueza que nós temos, e essas comemorações, elas são fundamentais, porque permite que todos nós façamos um pouco a reflexão desse período.
Porque você olha para 50 anos, olha as declarações, olha os documentos que estão e olha para hoje, né? E no Brasil nós temos um costume muito de reclamar e de pouco refletir. Então é bom quando se tem um evento esse, porque você consegue ouvir as pessoas e ver o quanto de ciência de qualidade foi feito em condições completamente adversas como essa. Isso para os mais jovens sempre é muito mais responsabilidade, porque você tem muito mais oportunidade hoje do que se tinha no passado. Então acho que isso é importante. Quero registrar também aqui a presença do diretor do ICB, do professor Luiz Carlos, que estava perdido na mata. Eu encontrei o Luiz Carlos e ele falou assim, você está apreciando a mata ou está querendo ir para a cerimônia? Porque pode ser as duas coisas, né? Então, cumprimentar os vice-diretores, ex-diretores, os professores todos aqui, muitos com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar, os professores, os estudantes, os funcionários. E dizer, eu quero falar sobre 3 pontos, um deles já mencionei, que é essencialmente uma coisa que a gente tem procurado fazer muito, olhar para a história desses 85 anos da universidade e tentar não cometer os mesmos erros, que é uma coisa que é sempre mais fácil de acontecer do que vocês possam imaginar, quando você está, como todos aqui já estiveram, passando por um processo que é o processo de você fazer a gestão. O Varran e eu temos trabalhado junto com toda a equipe para tentar dinamizar a universidade no sentido de tornar a universidade mais eficiente. Significa dizer que você precisa ter eficácia, certo? E ser eficaz, para que você possa ser de fato eficiente e entregar para que a comunidade tenha muito mais conforto, especialmente com as atividades e meios, para que a universidade possa superar ela própria em termos de qualidade. As pessoas têm uma visão da Universidade de São Paulo que ela é muito centrada naquilo que a universidade construiu nesses 85 anos, por todos vocês que estão aqui, que já trabalharam e continuam trabalhando nessa universidade. Essa marca que vocês deixaram para esse período todo, ela é tão forte que qualquer um de nós, e qualquer um dos que ingressam, ele chega em qualquer lugar e diz que ele é da Universidade de São Paulo, existe um reconhecimento que é um reconhecimento pleno sobre isso. Mas a reflexão também ela tem que levar em conta que o mundo que está aqui fora hoje, as pessoas que estão lá fora hoje, se elas falam, se elas escrevem, se elas decidem e tomam todas essas atitudes, é que de alguma maneira a universidade ficou também dormindo, parada. E isso é um problema. Porque toda essa política que está ocorrendo, seja ela aquela que nós acabamos de passar na Assembleia Legislativa, que foi tranquila, só deu trabalho, mas foi tranquila. Mas nós não sabemos o dia de amanhã nesse país. E não saber o dia de amanhã, pensando em ciência, em tecnologia, em inovação, para um país como um todo, é muito mais complicado. Então, não dá para ficar sentado. A todos nós temos uma responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande. Temos que entregar mais. A sociedade espera de nós muito mais. E ela espera conhecimento, porque é através do conhecimento que é que nós vamos fazer com que elas tenham bem-estar, qualquer que seja. Todas as áreas são fundamentais, sem exceção. Todas, porque todas de alguma maneira contribuem para que a gente evolua. Agora, não dá para ficar centrado num único ponto. Se esse governo, se essas pessoas que dizem essas barbaridades ou fazem, de alguma maneira a gente deveria refletir e perguntar o que nós fizemos nesse período para que isso não acontecesse. O que a Universidade de São Paulo contribuiu para que isso não acontecesse. É isso, é desse processo de reflexão que todas essas homenagens, que agora nós temos vários institutos completando 50 anos, vamos ter uma cerimônia, uma congregação conjunta, então, ainda esse ano, vai ser fundamental que todos reflitam a respeito disso. Não dá para ficar no piloto automático. Esse processo de simplesmente você entrar na questão do produtivismo,
de dizer, nós fazemos tantos isso, nós fazemos tanto aquilo, nós fazemos tanto aquilo, as pessoas não aceitam mais. E é dentro disso que nós temos que olhar para o futuro. A universidade hoje, que é outro ponto que eu queria dizer a vocês, é o seguinte: a universidade nós trabalhamos, passamos por um período financeiro, não acadêmico, financeiro, difícil, não foi fácil estar à frente para desenvolver uma série de ações, foi necessária. Estamos lutando insistentemente para que eles não coloquem a gente numa condição, em termos salariais, que é o que foi a escola pública no passado, e não estão fazendo isso, não é por nós, mas principalmente para quem já trouxe o nome da universidade até aqui. Trazer o nome da universidade até aqui, traz para todos nós que estamos uma responsabilidade enorme para entregar ela melhor. Esse tipo de trabalho é um trabalho árduo, porque agora você tem que lutar com aquilo que eu acabei de dizer. Quando você vai dizer e as pessoas falam sobre a questão salarial, uma vez que 85% do dinheiro que chega aqui, ele acaba sendo consumido com salário. E as pessoas acham que isso daí é jogar dinheiro fora. Então, esse senso comum existente, que está presente, é o trabalho do qual nós, na universidade, passamos 4 anos acertando, fazendo o trabalho interno, graças à autonomia. Foi graças à autonomia, nós chegamos até aquele ponto e nós mesmos saímos daquele ponto. Voltamos a fazer o processo, que é o processo que sempre aconteceu na universidade, que é de você ter pessoas pedindo que todos façam a seleção para que você tenha os melhores quadros nessa universidade, de maneira que a universidade consiga progredir, conseguir recursos para que os recursos possam voltar para os investimentos, fazer com que as pessoas fiquem alegres ou felizes, como já disseram aqui, que é assim que a gente tem que trabalhar, para que a gente possa entregar mais, para que a gente possa ser mais efetivo. Então eu posso garantir a vocês, em nome do nosso reitor, professor Varran Gompian, o meu próprio, dizer a vocês o seguinte: a universidade hoje, o horizonte dela, com o estabelecimento do plano plurianual, que é aprovado pelo Conselho Universitário, nós temos um horizonte muito claro. Nós não estamos com, como se diz popularmente, a burra cheia de dinheiro, mas também não estamos mais naquela situação. Por isso que nós voltamos a fazer contratações, por isso que nós voltamos a fazer investimento, por isso que as pró-reitorias têm feito vários editais, por isso que têm feito várias reformas do ponto de vista melhorar as atividades de meio e apoiar todos os diretores, para que os diretores cumpram com o papel que a comunidade lhe entregou. A cada um que está aqui como diretor recebeu uma missão que os colegas acreditaram que fossem fazer. E é deles, que são os nossos parceiros na gestão, que é que se espera que ele conclua. O último ponto, também, não sei, eu vou tentar, para encerrar logo, depois que falar que 5 minutos, porque hoje está na moda, se passou dos 5 minutos, paga a multa. O último ponto tem a ver com o futuro próximo, ou distante, como queira. A universidade está passando por um processo que tem a constituição de cada unidade do seu projeto acadêmico. Projeto acadêmico institucional, que foi estabelecido e foi construído na própria unidade. Então, esse projeto foi entregue o ano passado. Ele tem e aí eu costumo sempre dizer, porque ontem nós tivemos a Comissão Permanente de Avaliação, diz assim: nós não podemos ter dúvida de que nós estamos falando de projeto, e não existe um projeto que é aquilo que você faz no laboratório, e um projeto que a gente discute, que eles são diferentes, são todos projetos. Então, o projeto tem começo, meio e fim. Ele pode continuar, mas você tem que fazer isso. Não existe projeto que você não comece, porque aí não é projeto, tá certo? Então, o projeto acadêmico, do qual vocês refletiram naquele momento, e estabeleceram o horizonte, que é o horizonte de 5 anos, ele é a mestra que nós estamos seguindo. É em cima dele, desses 55 projetos institucionais, que aparecem as medidas de flexibilização, de você agilizar o processo, de você ver que tipo de recurso a unidade precisa, que tipo de recurso a unidade de B precisa, é em cima disso. Um projeto acadêmico bem feito, com metas muito claras, é muito mais fácil de você gerir enquanto você está. A diversidade dessa universidade faz que você tenha projetos acadêmicos estritos, com metas finas demais, e tem outros que é uma grande carta de intenção. Essa faz parte do perfil da universidade.
mas é dentro disso que a comunidade vai seguir. Todas as ações que nós temos feito, nós estamos procurando vincular aos projetos acadêmicos. Seja ele para cargos docentes, por meio da pesquisa, seja ele contratação, todos os processos. Por quê? Porque se tem que se refletir sobre o projeto acadêmico que se fez. Os nossos colegas que estão envolvidos na comissão de avaliação institucional, eles virão para conversar nas unidades, não para fazer avaliação. A avaliação vai ocorrer daqui a 5 anos, mas saber se a comunidade lembra do projeto acadêmico, o diretor lembra do projeto acadêmico. O projeto acadêmico tem que ser o projeto. É por meio dele que ele vai seguir. Se tiver que fazer uma reflexão sobre ele, tem que ser feito. É dentro disso que nós estamos trabalhando para esses próximos anos. Chegamos agora no final do ano, na metade do nosso mandato. E dentro disso também, nós estabelecemos uma série de metas, e dentro dessas metas que nós estamos caminhando. Então, nós já, dentro do programa que nós entregamos em 2017, final de 2017, nós conseguimos avançar bastante. Mas tem muita coisa para mudar. E a parte principal dessa universidade é a parte acadêmica. E o que a gente não pode ter é atividade meia trabalhando na parte acadêmica. Se a gente tiver atividade meia trabalhando na parte acadêmica, isso tem que dar um jeito de sair. Por outro lado, nós não podemos esquecer que a comunidade que está aqui fora, através dos órgãos constituídos, cada vez mais exige da gente transparência e bons resultados. Então, também essa parte, que é a parte acadêmica, a gente tem que ficar fazendo esse trabalho o tempo todo. É nesse sentido que nós estamos caminhando, e é nesse sentido que eu espero encontrar todos vocês daqui a 50 anos. Tá certo? Muito obrigado. Obrigado a todos os ex-diretores, obrigado professor Hernandes, professor Silvio pela presença, professora Cidinha, que já foi. Eu queria saudar também a vários vice-diretores e chefes de departamento que estão presentes, presidentes de comissão, saudar a todos, enfim. E nós, com isso, nós vamos encerrar essa parte e passamos para a parte das homenagens. Só que antes de passar para a parte das homenagens, eu queria dizer que aqui foi levantado a questão, o professor Morgante citou que professores do exterior, como é que a gente se correlaciona com o exterior, e isso é diário, nós temos uma interação muito grande. Ele citou particularmente o professor Dobzhansky, que eu até comentava com o professor Hernandes, que é considerado uma espécie de segundo Darwin, né? Que trabalhou aqui no Instituto. Então, esse Instituto tem uma história muito grande. E nós temos alguns amigos ocultos que talvez não todos conheçam aqui, dois deles estão presentes, então eu gostaria de saudá-los aqui. Um deles é o Zé Pedro Costa, né? O Zé Pedro foi uma pessoa muito ligada ao professor Paulo Nogueira Neto, que será um dos homenageados. Tem nos ajudado muito a tentar conseguir os diários do professor Paulo Nogueira Neto, para que a gente tenha esses diários na nossa biblioteca e que eles possam ser consultados para a história do meio ambiente no Brasil, né? O Paulo, vocês vão ver aqui, o professor Paulo, uma pessoa extremamente importante. Na história da genética, o professor Morgante já escreveu a respeito, e nós temos várias coisas também em andamento, professora, de trabalhar com a parte da história e tentar avançar de onde o professor Morgante parou. E o professor, eu só queria notar que o professor Zé Pedro foi o nosso primeiro secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, a gente tem uma pessoa eminente aqui que começou toda a história de comandando o meio ambiente aqui no nosso Estado. E nós temos muito orgulho também de receber hoje o professor Russell Mittermeier, que fala português, é um amigo do Instituto de Biociências. Quando ele soube da festa, ele veio mais cedo do exterior para poder passar aqui. O professor Russell, ele entre outras coisas, ele é um dos criadores da primatologia no mundo, né? Então, uma pessoa que tem uma contribuição científica. Ele é presidente hoje da Conservation International, né?
Então, uma pessoa que tem um destaque muito grande no mundo e vice-presidente da WWF nos Estados Unidos. E colaborou com o professor Paulo Nogueira Neto. Então, eu gostaria, depois, quando formos falar do professor Paulo Nogueira Neto, acredito que a professora Vera chamará o professor Mittermeier também para falar algumas palavras sobre o professor Paulo. É uma oportunidade muito grande. Professor, muito obrigado pela deferência de vir mais cedo na sua viagem, que eu sei que o senhor vai viajar daqui para frente e participar aqui do nosso evento. Então, com isso eu desfaço a mesa, agradeço mais uma vez aos colegas todos por participarem e por contribuírem com as suas histórias.